Boa noite para todo mundo. Eu vou mandar o link para o pessoal, porque tem uma turma que fica me esperando mandar o link, porque é mais fácil entrar com o link, né? Então, Sim. agora que você colocou aí, eu vou mandar aqui rapidinho pelo Zap Zap. Boa noite. Boa Olha, que noite, voz! Ari. Uhum. Oi, bem-vindo. Em cima da hora, assim, né? Dá mais emoção, não é assim, Ari? Muito. Ainda mais o tema de hoje tem tudo a ver, né? Guerra, o garra. Garra é Garra, é. guerra. Você precisou de muita garra para estar aqui no horário, né? Opa, Eu já entrei no Insta, Renise, você vai me convidar? tô também lá. Sim. Iracema, bem-vindo. Pronto. Eu não estou vendo o nome aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar o povo. Já tô Boa lá no noite, Instagram, ó. pessoal. Pronto. De novo. Hoje a jornada é dupla aqui, porque quem estiver nos assistindo aqui no YouTube também pode assistir pelo Instagram, né? Tuti também já vai entrar aqui no Instagram. Luiz, Adriana, Iracema, bem-vindos. Muito bom. Eu não, Mas e aí, quem que começa esse assunto? Porque para falar de garra, não não sei, viu? aparece, Tuti. Vou pedir para Entra de novo. participar, então. Vai de novo. Sempre você, Ari. Eu Começa pra gente. vou fazer então a abertura, o Tuti vai entrando ali no Instagram também. A gente sempre tenta transmitir simultaneamente pelo Instagram, pelo YouTube. Hoje a gente está pelo canal da Renise, então eu normalmente acabo fazendo mestre de cerimônias, mesmo quando a gente está na página da Renise, no canal, né, da Renise, porque eu acabo sendo o mestre de cerimônias do trio aqui, que é essa Power Live, justamente porque a gente sempre fala de temas relacionados a Powerman, empoderamento. E aí, para falar de empoderamento hoje, eu, Ari Brito, professor universitário e neurocientista, Renise Gomes, coaching, psicóloga, consultora, palestrante, autora de livros, um monte de coisas, agora pós-graduada em neurociência, com nota 10, viu? Porque como você 9. sabe, Renise, eu sou professor, então eu vou colocar umzinho a mais ali para você ficar com 10. Parabéns, Rê, terminando aí a nova pós, muito legal. E também, para completar o trio, o mais importante dos integrantes, o nosso compositor, nosso facilitador, palestrante, autor de livros também, e principalmente autor de várias músicas que a molecada não para de cantar, porque ele leva empoderamento para uma faixa etária que é incrível. Estamos lá, estamos a mil. Essa semana estamos gravando um reggae. Um reggae que tem até um incidental, uma música dos Beatles, um pedacinho lá. Se ficar pronto, você me peça, a próxima live eu mostro um pedaço aqui para vocês. Perfeito. Então, sejam bem-vindos, o trio formado aqui, eu numa loucura, porque eu quase não chego. A gente quando fala de garra, a gente também tem essa questão, que às vezes as pessoas acham assim, que a gente fica dormindo o dia inteiro, e aí acorda para a live e fala, vou tomar um banho, 1h30, aí vai para o salão, fazer o cabelo, fazer a barba, tal. Mas não, o mundo real é garra o tempo inteiro, determinação. E aí, para começar esse assunto, eu já começo a provocar os meus dois colegas, o trio do Empoderamento Profissional 3.0, que está quase lançando. A gente está assim já nos finalmente, o material está ficando incrível, daqui a pouco vocês vão poder ver isso aí também pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, por todos os lugares, mas eu queria começar provocando vocês, até em cima da divulgação que a gente fez para essa live, que é o seguinte: determinação, garra, tudo isso substitui o talento? Olha o silêncio. Eu estava escrevendo aqui Também. Estou escrevendo no YouTube. Então, se a garra substitui o talento? Essa é a pergunta? Exato. Então, a gente tem que a autora do livro Garra, né, a Ângela, ela faz inúmeras pesquisas exatamente sobre essa pergunta que o Ari nos trouxe,
e que é muito importante, né? Ah lá, o livro na mão do Tuti. Boa. E ela Livro de traz cabeceira. ele disse que é o livro de cabeceira dele, né? Então, e ela traz a importância da garra, que a força de vontade, que o esforço para ela, e como resultado das pesquisas, é mais importante do que o talento em si. Olha só, mesmo que você tenha um talento enorme, se você não correr atrás, se você não se esforçar, isso vai ser menor do que aquela pessoa que esforça. Isso é muito bom, né? Porque o talento vem com a gente, vem de Deus, vem de uma força maior, né? E correr atrás depende de quem? Responde aí para a gente. Pois é. Ela, inclusive, traz vários exemplos no livro e nas palestras dela. E eu acho que todo mundo que conhece, todo mundo que está aqui no Insta ou aqui no YouTube conhece alguém com muito talento, mas que não conseguiu atingir objetivos, não conseguiu superar fases, justamente porque talvez tenha faltado acreditar em si e tenha faltado o tal do esforço, né, que o Ari acabou de falar. Ela é bem clara em relação a isso. É preciso ter talento, mas sem o esforço, o talento não basta. Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala nesse tema, né, nas palestras, nos treinamentos, sobre aquela parábola da formiga e a cigarra, né? Então, assim, não há dúvida que a cigarra tem um talento incrível, né, na parábola, só que o esforço da formiga para vencer o inverno acaba gerando uma relação diferente, né? Então, assim, na prática, a gente tem, vamos pensar assim, que todos nós, olha só, por exemplo, ó, quem faz ao vivo aqui, quem está assistindo, vai ver aqui agora uma mudança no nome, porque eu entrei aqui logado pela nossa amiga do marketing, agora está lá, Ari Brito. Eu estava assinando como Luciana, agora eu vou começar a falar como Ari, tá bom? A partir de agora. Que também é uma excelente profissional. A Luciana Marquisac, para quem não sabe, a gente sempre fala dela, que é a pessoa que nos sustenta nos bastidores. É o nosso quarto pilar do empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento 3.0, para cada um de nós tem um terço ali da Luciana que também dá sustentação para que a gente possa fazer, né, o trabalho que a gente faz e principalmente atingir as pessoas. E o trabalho da Luciana é incrível, vale aqui o elogio, já que a gente está falando de garra, né, e é uma pessoa que realmente é muito batalhadora também. Mas a parábola... E é uma pessoa de garra, né? É um exemplo para nós, né? E quem a conhece. E aí falar de garra, né, e aí trago essa parábola, por quê? Porque na prática eu conheci, e eu dou aula, como vocês sabem, há muitos anos, na faculdade, na graduação principalmente, e assim, já vi muitos alunos talentosos, mas que procrastinaram e perderam o timing das suas carreiras. E aí eu acho que é um ponto importante para a gente falar, quando a gente fala de garra, a gente liga muito garra à determinação, mas também tem a garra relacionada à ação, a fazer as coisas acontecerem. Na prática, muitas vezes a gente vê pessoas com talento ou até com vocação para determinadas áreas, mas não se dedicar o suficiente para poder ter o mínimo necessário para vencer naquela carreira ou naquela profissão que escolheu. E aí tem um pouco a ver com essa questão que a gente já falou até algumas vezes no bem-estar, da intenção. Quer dizer, uma boa parte dos nossos resultados está ligada à nossa intencionalidade, a colocar consciência naquilo que a gente está fazendo para gerar esses resultados. Tuti. Deixa eu falar uma coisinha, por favor. Por favor, porque eu ia jogar justamente a pergunta para vocês, que é essa questão da intencionalidade, né? A garra tem muito a ver com isso. Antes do Tuti falar, que esse tema ele gosta muito, eu sei, eu quero falar dos comentários das pessoas que estão entrando. Prazer aqui de ter Paty Elias, Isabelle Veiga, Ana Azevedo, Kátia, Marlene Silva, Maria,
e uma série de pessoas, as que eu já havia falado antes, Patrícia, um monte de gente nova, Sandra, Érica, muito hoje legal. Hoje o chat está lotado, hein? Hoje está lotado, e hoje tem tá gente bombando. Uma live, tanto no diferente. Instagram como no YouTube, tá assim, ó. Muito legal. Todo mundo, muito bom. E tem algumas coisas aqui que eu queria colocar, por exemplo, tem gente falando, olha, estamos aqui, amamos esse projeto, obrigada, né? A Tânia colocando que, quando a gente estava falando do talento e exatamente da garra, né, do esforço, aí ela disse, isso que me dá esperança, né? Porque depende de nós, né? A esperança daquilo que a gente pode fazer. E eu vi uma pergunta aqui do Luiz, achei que era no YouTube, mas foi no Instagram. Deixa eu achar ela aqui. Ele colocou que, além dos... Está no YouTube, além do talento e do esforço, precisa do conhecimento. Não é isso? Isso. É o Luiz Cláudio, lá de Franca. Aliás, um abraço para o pessoal de Franca, que está aí, Eneida, Luiz Cláudio, e mais algum que eu não vi. Muito bom, os amigos, Ricardo, meus parentes, beijos. A família, Eneida, Franca marcando presença. Sempre presente. Ó, já que o Ari falou que nós somos um tripé de 4, né? Porque ele falou que somos nós 3 e mais a Luciana, somos um tripé de 4. E já que o Luiz Cláudio falou do conhecimento, né, que remete à prática e tal, e a Tânia falou em esperança, eu não sei se é agora ou daqui a pouco que a Renise vai falar, mas a garra também, quando a gente fala de garra, na verdade nós estamos falando de 4 pilares também, né, Rê? Pode falar. Posso falar? Então, eu começo, aí vocês continuam. Quando a Ângela faz o estudo sobre garra, e ela pesquisa com empresários, com empreendedores, ela pesquisa com alunos, muitos, e com atletas, muitos, a questão da garra, do esforço. Ela até resume, né? O subtítulo dela é muito bonito, Garra, o poder da paixão e da perseverança. O poder da paixão e da perseverança. E o que eu gosto desse livro, como a Tânia comentou aí, ou alguns comentários, é que ao lê-lo, de fato, você se sente empoderado, tem tudo a ver mesmo com o nosso projeto, porque ela traz para você o tal do o poder, né, que é desse da paixão e da perseverança que todos nós podemos ter. Esse é o poder que nós podemos ter. Então, o que ela fala? Primeiro elemento, o interesse, e a gente vai desenvolvendo depois juntos aqui, né? Mas prestem atenção, isso que tudo que ela está falando é pessoas que têm garra apresentam esses elementos. Então, a pessoa que tem interesse por um assunto, interesse vivo, tá? Eu e a Renise, coincidentemente, nós dois fizemos uma série de vídeos sobre garra, então nós estamos... E o Ari está sempre falando disso por tabela, claro. Mas olha só, um interesse vivo, tem gente que é por música, tem gente que é por culinária, tem gente que é por selos, tem gente que é por automóveis antigos, né? Eu não sei se o Israel está aí, ele é apaixonado por Fusca, carros antigos. O Luiz Cláudio, meu amigo que está aí, que adora publicidade, adora teatro. Então, interesse. Aí, segundo pilar, prática. Então, peraí, só um pouquinho mais do interesse. Vai lá, então, você que é anfitriã. O que é interesse? Não, mas vamos juntos. O interesse é exatamente você ter paixão por alguma coisa, né? Que lhe traz interesse, mas de um modo inteligente, né? Praticar muito, para algumas pessoas, pode ser desperdício de tempo. Se você não praticar o quê? Com inteligência. E aí que está a grande sacada, né? Se você tem 20 anos de experiência, não é a mesma coisa que você ter 1 ano de experiência e você faz 20 vezes. Olha a diferença. 20 anos de experiência ou 1 ano com 20 experiências, né? Então, você precisa se esforçar sempre para melhorar, né? Continuamente. Não tem fim, é aquela busca que a gente fala em muitas coisas, né? Então, tem esse objetivo preciso, meça seu esforço, tenha interesse, tenha paixão para você realizar as coisas que você gosta de fazer. A gente sempre fala dessa forma, sempre traz, né? Então, não, dessa forma, como é que você vai fazer? Você não vai procrastinar, você não vai estar adiando a tarefa, porque é uma coisa que você tem interesse, é uma coisa que você tem paixão. Olha,
Hoje a Renise me superou naquele vetor poesia, lá que vocês ficam me acusando, filósofo. A Renise hoje foi profunda, hein? Caramba, tá aqui caindo uma lágrima aqui. Agora, Tuti, você falou que na hora que eu falei de intencionalidade, você falou, opa, isso é bom. Adoro. É porque intencionalidade tem a ver com o segundo pilar, que é a prática. Então, prática. O interesse por si pode ser só isso e nada mais, né? Tá aqui, ó, tenho interesse por violão. Quem me conhece sabe. Interesse por música. Mas se eu não praticasse, se eu não estudasse, ia ser só um interesse, né? O violão ia continuar lá pendurado na parede, certo? E o que eu acho, o que a Ângela traz que eu acho muito interessante, porque para algumas pessoas, como a Renise lembrou muito bem, parece só repetição. Puxa vida, mas aí eu vou estudar violão. O Toquinho, nos tempos áureos dele, eu vi uma entrevista dele, ele estudava 6 horas diárias. Aí nós estamos falando em nível de excelência, certo? Aí o que a Ângela fala? Quando vocês têm realmente interesse no assunto, paixão, interesse, e você se dedica à prática, claro que é repetição. Aliás, já desmontando mitos, todo o trabalho e toda a paixão tem detalhes chatos, gente, todos. Né? Eu adoro fotografia, mas tem partes que são bem chatas, né? Mas quando você tem paixão, você supera as chatas, porque vale a pena. Bom, mas na prática, o que vai ser que a Ângela fala que é novidade? Porque o cérebro humano quer novidade. Aí você fala, mas todo dia eu vou estudar violão, então isso vai me entediar. Não, quando você tem paixão por aquele assunto, a novidade está nos detalhes. E aí é que é. Tanto que, eu não sei se vocês viram no meu vídeo, eu dei o exemplo do pandeiro, né, que eu tenho até um amigo do meu filho que toca pandeiro muito bem. Você pega o pandeiro, aquele negócio redondo, com couro e umas coisinhas que faz barulho, dá a impressão que é só fazer assim, né? Mas vai estudar pandeiro. Os detalhes, cada toque tem um nome, cada região do pandeiro dá um toque diferente, se prende, se solta os negocinhos que é no seu nome lá, o tipo do couro faz diferença. Então, a pessoa quando tem paixão e pratica com paixão, cada dia ela encontra um detalhe diferente. E aí, o que o cérebro tem a ver com isso, Ari, Renise? O que o PERMA tem a ver com isso? Sei lá, o que dá para a gente puxar mais aí? Só estamos no segundo pilar, hein? Eu não sei se você está perguntando para a gente continuar nesse, mas para a gente ir, fica à vontade. Né? Então, vamos puxando e qualquer coisa a gente volta, se houver perguntas, né? A questão é que você aqui realmente... é não linear. A gente não tem script, a gente vem, cada um fala um pouco daquilo que traz, e por isso é bem informal, e a gente falou que somos 4, porque temos a Luciana, mas, na verdade, nós somos muito mais, porque nós só existimos porque você está aí. Você que está aí no Instagram, Tuti, ajeita seu celularzinho aí. Você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, parecendo locutor de rádio. Você faz parte aí desse fato de nós existirmos, do empoderamento está aí, cada vez ficando mais lindo. A gente está preparando com muito carinho, com muita competência, com muito estudo, com muita dedicação, com muito detalhe, e aí a gente fala com muito interesse, com muita prática, né? E aí o terceiro pilar, com muito propósito. Antes de ir para o terceiro, a Ana fez uma pergunta que ainda está no primeiro. É possível se criar uma nova paixão? Pergunta legal. E aí, Ari? Ari, como é que você responde a Ana? Olha, eu vou falar uma coisa sobre a Ana, se a Ana me permite, com toda a delicadeza. A Ana está assistindo tantas as nossas lives que a gente já está até conhecendo ela profundamente. Quando ela pergunta isso, é que ela ainda está naquele dilema de sair da odontologia e ir para outra área. Ana, eu vou falar uma coisa para você. A propósito, todas as questões que a gente trabalha aqui com a questão da garra, qualquer coisa que a gente for começar hoje, e aí a Renise falou essa questão da experiência, qualquer coisa, não importa se você for hoje e falar, vou ser música, não importa, tem a ver com a questão da garra. Então, assim, como que eu vou me dedicar àquilo que eu faço? E aí volta a alguns temas que são recorrentes nas nossas lives e que tem a ver com empoderamento. No caso da neurociência,
eu gosto muito de falar sobre as 3 áreas do cérebro, ou os 3 cérebros, mas existe uma área no córtex pré-frontal, que é essa questão do planejamento, de estabelecer, de visualizar o que a gente vai realizar. Se a gente todo dia fizer várias atividades, mas não tiver um mínimo de planejamento, o que vai acontecer? É como nós 3 aqui, vou dar um exemplo do empoderamento. A gente se reuniu e falou assim, vamos fazer um curso, vamos. Aí, então, teve uma ideia. A partir dessa ideia, esse curso, o Empoderamento Profissional 3.0, só surge quando a gente reúne elementos, então traz Luciana, traz cinegrafistas, traz editores, traz toda uma equipe, todo um investimento, e aí todo um planejamento, um cronograma, que a gente discute quase diariamente, para ver se a gente está atrasado, se a gente está adiantado, se precisa rever esse planejamento, para aí sim traduzir em ações e essas ações trazerem resultado. Veja, na prática, o que significa isso? Significa que a gente está colocando inteligência nas nossas ações, que é o que a Renise falou. Se eu tiver 20 anos de experiência e durante 20 anos eu cometer os mesmos erros, em tese, eu vou ter 20 anos de experiência, mas não vou ter adquirido a inteligência suficiente para no 21º ano fazer diferente. Então, quando a gente lança um projeto, a gente tem que pensar o seguinte, o que eu aprendi dos anos anteriores? E, às vezes, a tua profissão, no caso a odontologia, mas poderia ser qualquer outra atividade, te trouxe alguns aprendizados, e algumas frustrações e algumas expectativas. A questão é, essas experiências da tua vida anterior são somadas para essa tua vida atual? Aí, então, você tem uma experiência com inteligência, ou seja, a gente não simplesmente vai viver novas experiências como se fosse um adolescente. Todo ano é uma novidade na adolescência, né? Porque a gente simplesmente está vivendo de novidades, cada dia a gente faz uma faculdade, na adolescência, cada dia o filho fala para o pai que vai fazer um curso, né? Vai mudando. Por quê? Porque ele está experimentando. Aí, quando a gente passa dos 40, que a gente fala assim, agora eu vou criar uma startup, ou eu vou escrever um livro, ou eu vou fazer qualquer coisa, vem aquela bagagem da experiência de a gente entender que tem que planejar antes de realizar. E isso tem a ver com a experiência maior, que é essa questão que eu falo da intenção. Quando eu falei para o Tuti da intencionalidade, desculpe eu estar me alongando na resposta, mas quando a gente coloca intencionalidade, a gente tem que, obrigatoriamente, junto com a intencionalidade, trazer o planejamento, porque senão não é intenção. Intenção não é assim, eu quero ficar rico. Não, isso é desejo. Agora, qual é a intenção de ficar rico? Então, ao colocar intenção, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer um planejamento. E aí, para onde que eu vou? Aí, a Merklink. Não existe vento favorável se eu não sei para onde eu vou. Nossa, muito legal, Ari. Quer dizer que o poeta aí voltou, o poeta vem falar voltou. de poesia. Tem gente entrando, eu estou gostando. Essa live tem muita gente diferente que está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tanto no YouTube quanto no Instagram. E Thalita, Liven, Gabriel, Meire, muita gente legal, Arlete, muita gente legal, Renata. Tá aí o pessoal que sempre nos acompanha, além da Ana Tarronange, tá uma galera que sempre nos acompanha e, de certa forma, eu gosto muito de pensar, a gente já discutiu isso numa outra live, que as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos acompanham, e claro, é bom que sempre cresça esse número, mas são pessoas que nos seguem porque entendem que existe um diferencial na entrega que a gente coloca aqui de informação, porque a gente está trazendo conhecimento e conhecimento para reflexão, para autodesenvolvimento, e não simplesmente jogando um monte de frases feitas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, e aí agora eu vou ser bem radical. O que tem de gente colocando frases de autores prontas, às vezes até eu sou referência, diga-se passagem, mas colocando frases diariamente no Facebook, no Instagram e tal, para nada. Porque o que adianta lá publicar um monte de frase, né? Eu pego lá frase, só no Napoleão Hill, só no livro do Tuti, eu tenho um monte de frases que eu poderia pegar aqui e aplicar e citar nas redes sociais. No livro da Renise Idem. A grande questão é o seguinte, para que está publicando frase no Instagram? Para quê? Então a gente também fala, para que fazer live? A gente está fazendo live porque a gente quer que você que está nos assistindo no Instagram ou no YouTube reflita sobre os conhecimentos que a gente passa. E aí a gente tem um propósito que é um dos pontos importantes quando a gente fala de garra,
que é assim, se você não tiver propósito, você desiste na primeira esquina. Não é isso, Tuti? Sim. Exatamente. Eu não sei se a Rê vai complementar aí a resposta para a Ana. A resposta da Ana, eu acho que o Ari já foi bem, já detalhou bastante, acho que já ficou bem bacana, acho que a Ana está num crescente, ela às vezes manda mensagem no WhatsApp e a gente vai falando sobre isso. Isso que ele falou, e só um dentro disso pouquinho. que ele... É difícil, né? É difícil aqui, gente, porque ó, porque às vezes no YouTube tem o delay, né? É só complementar aqui, então, já que o Ari, que ele falou do planejamento, né? E a outra coisa que eu gosto da Ângela, quando ela está no segundo pilar, que ela fala da prática, e isso serve, eu tomei muito para mim, ela diz assim que isso se dá na ação, no movimento. Se ficar só no mental, então às vezes você quer, ou acha que quer, ou concluiu que quer se dedicar a determinada coisa, ou causa, mas você fica só no mental, então você nunca sabe se de fato aquilo às vezes por medo de errar, quando não tem como você não saber se você não tentar, e se errar, ok, faz parte. A prática envolve também valorizar o processo, e valorizar o processo admitir que você pode acertar, errar, tentativa e erro em algumas situações, outra você já vai com alguma certeza, mas ainda assim é probabilístico o negócio, pode dar certo ou não, e essa é a graça da coisa, essa é a graça da vida. Mas se ficar só no mental, não é isso? Exatamente isso. A própria Ana já colocou aqui, já foi bem enfático, né? Então, acho que ela já está bem respondida, e que a gente volte a todas as perguntas que a Ana e que você tem. Nosso objetivo aqui, dentro do que a Ari estava falando, a gente não trabalha com estímulo, né? A gente não fica pegando frases de efeito, colocando... a gente procura aprofundar, porque o nosso objetivo é o seu desenvolvimento pessoal, profissional, o desenvolvimento humano, que é a missão de todos nós, né? Então, por conta disso, aí a gente indo para o terceiro pilar, que é o propósito. Então, quando você entende o seu propósito, você não procrastina, você vai para a ação, como tu te falou, você acorda cada dia entendendo melhor, sabendo, né, que por trás daquilo tudo que você vai trabalhar, daquilo que você vai fazer, tem uma fonte de motivação para a sua vida, tem o seu propósito, né? Ele está ligado com o fato de você ajudar outras pessoas, de você melhorar a si mesmo, de você melhorar o mundo, e é muito mais profundo do que você falar, eu tenho a intenção de fazer isso. Não, o propósito é aquilo que vai dar sentido à sua vida, né? Então, a gente teve um outro momento que a gente já falou, se você não encontrou o seu propósito, fique tranquilo, tudo vai acontecer na hora certa, né? E você cada vez vai estar mais motivada quando você conseguir unir aquilo que você ama fazer com o seu propósito de vida. Então, aquilo que você tem paixão e o seu propósito de vida, aí você fica imparável, como o meu amigo Edu Santos, que está aí se recuperando da Covid. Hoje eu vi uma foto dele já sentando. Legal. Não, ele não está aqui, mas hoje ele sentou. Então, levantou, está vindo felizes. Aí de entubado meses, né? Então, graças a Deus, aí me lembrei do imparável, né? Juntar a paixão, ou aquilo que você gosta de fazer, com o propósito. E se você me permite, Rê, assim, o propósito também é de certa forma um ingrediente para a garra, né? Porque assim, é diferente, às vezes eu vejo muitas vezes em treinamentos que as pessoas não estão se dedicando, não estão comprometidas com a realização de algum projeto, porque aquilo lá não tem a ver com o propósito delas. Então, assim, o propósito para mim vem meio como uma faixa transversal que cruza todas as outras características ou pilares, né, da garra, mas eu vejo muitas vezes que as pessoas estão trabalhando, e às vezes até trabalhando bastante, mas sem propósito. E aí você vê que aquilo que você falou, pode trabalhar 20 anos, mas não trabalhou 20 anos com garra, porque você percebe que a pessoa simplesmente estava cumprindo tabela. E a gente vê isso nas organizações, né? Quando a gente fala de empoderamento profissional, né? A gente vê muito isso, essa coisa do empoderamento, é quando você percebe aquele colaborador que estava ali
cumprindo horário, nunca atrasou, sempre fez tudo legal, tal, e de repente fala, agora eu sei o que eu quero. E aí ele se transforma. É incrível como realmente a pessoa se transforma quando ela consegue entender, quando ela acolhe, porque eu acho que a palavra acolhimento tem muito a ver com isso, acolhe o seu propósito, porque a partir daí fica tudo lindo. E aí, Ana, ainda completando, eu sei que eu já fui enfático, mas se me permite, aí independe da carreira que você vai seguir, porque no momento que você fala assim, poxa, agora eu entendo o meu propósito, aí você fala assim, poxa, esse meu propósito tem a ver com qual carreira? No meu caso, poxa, eu leciono, dou aula na faculdade, mas dou treinamento, mas de repente posso trabalhar com marketing também, com comunicação, posso apresentar um programa, desde que tenha a ver com o meu propósito, eu vou realizar e vou colocar garra naquilo lá, vou ralar para aquilo lá funcionar e não simplesmente fazer, né, o que teria que fazer. Eu acho que essa é a grande diferença. Nós três não estamos aqui cumprindo uma tabela para fazer uma live porque tinha na nossa agenda. E essa é a diferença. E as pessoas percebem, sabe onde? No brilho dos olhos. Principalmente eu que meu óculos é anti-reflexo, que... Gente, tirando a brincadeira, vamos lembrar que nós estamos falando de garra. Os elementos que compõem a garra. Pessoas com garra têm esses elementos. E vamos lembrar que nós estamos num momento em que nós estamos carentes desse sentimento, desse estado de espírito, melhor dizendo, que é o da garra, né? A pandemia, as incertezas. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela me falou, puxa vida, eu estou vendo a situação lá no Rio de Janeiro, está começando a fechar de novo em alguns lugares da Europa. Então, aquilo já traz aquela nuvem pesada de novo. É um momento delicado para todos nós. É um momento em que nós estamos sendo atropelados por um excesso de informação. Então, o mundo está complexo, né? Como a gente costuma falar. Então, esse assunto é mais do que importante, e para a gente trabalhar conosco e também com os nossos jovens, eu sempre puxo essa brasa para minha sardinha, mas porque nós pais, né, ou professores, ou mentores, ou mesmo o líder, né, como você falou agora das organizações, podemos ajudar as pessoas a, por exemplo, identificar seu interesse, porque às vezes a pessoa não consegue nem saber, eu não sei o que eu gosto. Existem ferramentas, existem processos, conversas mesmo, que pode ajudar a pessoa, algumas reflexões que a pessoa pode fazer, né? Ela pode ser orientada a cultivar a força da curiosidade dela, por exemplo, enfim. A gente estimular a prática, oferecer oportunidades de prática. Como eu disse do pandeiro, como que o menino poderia um dia se interessar por um pandeiro se ele nunca tivesse um na frente dele, né? Então, que oportunidades a gente pode dar para os nossos filhos, que eles possam despertar um interesse por determinado assunto? Eu aprendi fotografia com meu pai, com meu avô, que foi fotógrafo, e isso foi fundamental na minha vida. E quando eu juntei fotografia com um propósito, foi quando eu fui fotografar as crianças da ONG, por exemplo, e fazer um trabalho. Então, o que isso tem a ver com a vida? E desculpem aí a palavra, mas aí eu vou ser bem eu. É a questão do tesão pela vida, que está faltando aí muitas vezes na gente. Então, tesão, essa garra é tesão pela vida, vontade de viver. Eu tenho interesse pelas coisas, eu quero saber como aquela berinjela que eu comi na casa do meu amigo foi feita. Aí eu vou testar a receita 20 vezes. Aí aquilo junto com o propósito que eu tenho de levar um alimento para alguém, então aquilo ganha um novo sabor. Mas fica faltando o quarto pilar. Qual seria? Tcharam! Mas espera aí, antes de chegarmos no quarto pilar... Suspense. Vai fazendo suspense aí, vamos falar mais um pouquinho, para que fique bem claro para todo mundo. Então, a gente está falando dos quatro pilares da garra, né? E no terceiro pilar, que é o propósito, é quando você começa a responder aquela pergunta por quê? Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Né? O que está por trás, por dentro, profundamente dentro de tudo isso, né? Então, só para fechar isso, porque quando a gente está vivendo o propósito, a gente entende a diferença no mundo, como o Tuti acabou de colocar. E aí vamos para o quarto propósito. Acho que o Ari vai falar. Eu não. Lá no início, alguém até usou... já sei, foi a Tânia. Ela usou esta palavra, que é o quarto propósito. Esperança. Quarto pilar. Isso. O quarto pilar, desculpa. O pilar. Propósito é o terceiro.
né? É a esperança, cultivar a esperança. Cair uma série de vezes, né? Caiu 7, levanta 8. Não pode ser aquela esperança passiva. Eu vou sentar aqui e vou esperar que vai cair do céu. Não é isso. É aquela esperança em que você está fazendo a sua parte com garra, né? Afinal, mas você crê, você espera, você está decidido a criar a sua sorte, a fazer o amanhã melhor. Não importa quantas vezes não der certo, né? Thomas Edison, ele fala que ele teve que errar ao fazer a lâmpada 999 vezes, com garra, para que na milésima ele conseguisse que a luz se acendesse, né? Então, sempre continuar a levantar com a esperança de que você vai fazer acontecer. E aí, com esses 4 pilares, você vai se transformando nessa pessoa de garra. E, ao mesmo tempo, com as pessoas que estão no seu entorno, você vai contaminando as pessoas, educando os outros a também desenvolverem a garra, né? Quer falar? Olha, claro, né? Os três falam para burro, aí você fala assim, quer falar, é brincadeira. Eu tô me segurando aqui para não falar por cima dela, né? A gente fica se segurando, assim, ó. O grande problema de fazer live nós 3 é isso, né? Porque a gente teria que ter 5 horas de live. Deixar registrado aqui, Carol maravilhosa, foi um projeto com a educação inclusiva, tá aí assistindo no Instagram também, outras tantas pessoas. Marina, é muito legal ver. Sandra, e aí um monte de gente entrando. Vou falar uma coisa, como a gente está aqui no canal da Renise, é sempre bom lembrar, né? A Luciana já colocou no chat ali, mas lembrar que vocês podem seguir, né, o Ari Brito e o César Tucci também no Instagram e também no canal do YouTube, nós dois. Lembrando que a gente está na campanha do Tucci, está quase chegando lá para ter os 1000 inscritos no canal dele, e eu tenho certeza, só pelas pessoas que estão aqui agora e também vão assistir depois, se forem lá, né, usarem um pouquinho de solidariedade, né, de compaixão, de clicar, que às vezes as pessoas falam de amor, compaixão, tá, e não fazem o mais simples, que é curtir a página, ou curtir post, essas coisas todas, e a gente fica lá, às vezes, pedindo isso também, que eu particularmente acho que não é legal ficar, olha, curte, faz isso, tal, parece aqueles influenciadores digitais infantis, que ficam, olha, antes de você assistir o vídeo, curte aqui o canal, né, fica até engraçado. Mas a verdade, né, voltando para a questão da esperança, que eu gosto muito, eu ligo muito, e a Renise sabe disso, principalmente, a gente já conversou muito sobre essa questão, para mim, eu ligo muito esperança à questão da fé. Porque existem, para mim, 2 tipos de esperança. Uma esperança que é ligada ao mental e uma esperança que é ligada ao realizar. E aí, a gente, quando a Renise colocou, e ela colocou muito bem essa questão, de não ficar esperando, muitas vezes as pessoas ficam assim, e aí tem aquela parábola da igreja pegando fogo, e aí Deus mandou o bombeiro, mandou o fiel, mandou um monte de coisa, e aí depois o cara no céu fala, poxa, mas eu era tão crente, e o senhor deixou, né, eu me incendiar na igreja, pô, mas eu te mandei vários avisos. Então, um pouquinho disso, porque existe uma esperança que, para mim, é muito ligada a crenças limitantes, aqui a gente não vai falar de programação neurolinguística, mas tem muito a ver, que é a pessoa ficar esperando um dia de sorte para fazer as coisas, esperando que Deus abençoe um projeto. E a verdade é que essa esperança, muitas vezes, a gente vai ser frio e tem que chamar de procrastinação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a mente, a gente já falou isso em outras lives, mas tem que tomar muito cuidado, porque o cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, a esperança, muitas vezes, é uma armadilha para não consumir essa energia nova, que é deixar você na zona de conforto. Então, eu fico esperando que dias melhores aconteçam, como a música do Jota Quest. Por quê? Porque o acaso vai me proteger. E aí, então, a gente fica naquela ideia de que eu posso ficar esperando que num determinado momento eu vou ter sorte, vou ganhar na Mega Sena, ou vou fazer alguma coisa, e aí faltou a intenção e a intencionalidade que a gente falou. Essa esperança que a Renise trouxe aqui muito bem, tem a ver, não com a procrastinação, não ficar esperando, mas tem a ver com realizar. E aí, para uma pessoa de garra, ela realiza. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que falar aqui, que o que a gente está falando hoje? A gente está falando sobre realização. E aí a criatividade, muitas vezes, eu falei do exemplo dos meus alunos, eu já tive aulas com alunos muito criativos, mas que nunca passaram de estagiários.
e depois mudaram de carreira. E outros que talvez nem fossem tão criativos como aqueles, mas eles foram buscar estágio, depois foram procurar emprego, escrever os anúncios, tinha concurso, eles participavam de concurso, ou seja, eles estavam agindo. E para mim, e aí como eu sou muito ligado a essa questão da neurociência e a religião, eu vou falar para vocês que é uma frase que parece absurda colocada assim, mas que é muito profunda. Deus ajuda a quem se ajuda. Então, assim, a gente precisa agir para ter esse resultado divino. A gente precisa procurar ação para que as coisas comecem a movimentar. Então, se eu ficar parado esperando um milagre, provavelmente esse milagre não vai vir porque eu vou estar parado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha que o cérebro prepara, às vezes, inclusive com essas crenças, que envolve religião, envolve um monte de coisa, de falar assim, não, mas Deus proveu uma hora vai dar tudo certo. E aí eu fico parado. Quando, na verdade, Deus vai sempre nos proteger, sempre vai ajudar, e é independente da sua religião, independente de você acreditar em Deus ou não, essa força maior vai te ajudar se você estiver agindo, se você estiver realizando. Então, a esperança é nesse sentido, de que eu vou realizar, eu vou ter intenção de realizar algo, e esse algo vai dar certo porque está protegido por uma força maior. Exatamente. Está aqui no Instagram, o Crode colocou a quem cedo madruga, né? A quem cedo madruga, isso. Da forma que o Ari colocou, né? Faça a sua parte. É a esperança no sentido de acreditar, de entender, né? Cultivar essa esperança, mas fazer a sua parte. E o Ari falou uma coisa que é interessante, é que o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele atalha sempre, ele busca o caminho mais curto para ele não gastar energia. Isso é uma questão de sobrevivência desde lá das cavernas, né? Então, por isso é que a gente tem que estar atento, por isso que a gente tem que estar na luta, buscando. É por isso que quando a gente fala de talento e de esforço, aqui a gente está falando do esforço em si, do quanto que ele vale a pena, do quanto a gente, seguindo esses pilares, a gente vai conseguir chegar lá com garra. Não é assim, Tuti? E não há dúvida, desculpa, o Tuti até levantou a mão, e não há dúvida que quem tem talento, colocado garra, potencializa muito mais. A gente não está aqui sendo anti-talento. Não. Porque senão dá a impressão que a gente está num discurso assim, talento então não é importante, vocação não é importante. Claro que é, né? Claro que não é, mas a gente tem que tomar cuidado para não se esconder atrás disso, né? Sabe uma coisa que eu acho lindo no estudo da garra através da Ângela, do livro que nós estamos comentando aqui, Garra é o nome do livro, é quando ela fala que a esperança, ela traz a esperança como a expectativa de que aquilo que você fizer pode mudar o mundo, pode mudar o futuro. E eu acho que isso, juntando com o que o Ari acabou de falar, tem muito a ver, como o Israel acabou de comentar aqui, o esperançar do Cortella, né? Não a esperança de ficar só na esperança, mas de esperançar, de agir na direção com esperança. Acreditar que o que eu faça vai mudar, pode mudar a situação, porque o contrário disso é total murchamento. Então, eu tenho aí, por exemplo, a Ivani, que nós trabalhamos juntos. A gente desenvolvia projetos lá como gestores, em que nós tínhamos esperança que aquela forma de agir, muitas vezes até contra a corrente, traria frutos lá na frente para as pessoas, para os líderes que a gente estava formando. Ou o Luiz Cláudio e a Eneida, que estão aí também, que trabalham com teatro e trabalham com jovens e crianças da comunidade lá no Instituto Arte e Vida. Sim, eles têm interesse no teatro, sim, eles praticam pra caramba, sim, eles têm um propósito, mas sim, eles têm esperança de que aquela atividade com arte, que vai tirar crianças da rua, vai trazer reflexões importantes, desenvolver o protagonismo, desenvolver até a capacidade linguística, de comunicação, de expressão corporal, de entendimento de si mesmo. Então, isso, gente, isso tudo junto, vocês estão entendendo que isso é puro tesão, e eu vou insistir nessa palavra. Isso é vontade de viver. A pessoa que tem tudo isso, ela tem vontade de viver. E nós estamos precisando ter vontade de viver. Nossa, muito legal, Tuti. E o pessoal está todo acompanhando aqui no YouTube.
o Israel de Paula, ele dizendo, como diz Cortella, temos que ter esperança do verbo esperançar e não esperança do verbo esperar. E a Eliana Lopes Soares, Coquinos, fé em Deus e pé na tábua, né? E entrando um monte de gente, Caroline Assis, Amanda, Marlene, Maria Helena Neves, o povo de Minas está aqui também em peso, a Gisele, psicóloga, gente que está vindo pela primeira vez. E aí eu vou aproveitar para informar vocês que a partir da semana que vem nós estaremos nas terças-feiras e não mais na segunda. Terça-feira, no mesmo horário, 8h30. Terça-feira, 8h30. A semana que vem, no canal do Ari Brito, com o tema sobre relacionamento interpessoal. Não é assim, Ari? Relações interpessoais, exatamente. E que muitas vezes precisa de garra também, né? Para poder segurar um relacionamento de forma competente, vamos dizer assim. Mas a gente vai discutir isso na semana que vem. Eu queria trazer um pouquinho, Rê, se você me permite, Tuti, também. Fique à vontade. À vontade, mestre. Porque a gente está falando muito da garra, né? E aí você tocou num ponto importantíssimo, Tuti, que é a questão da garra que tem a ver com a força de vontade. Porque a gente, quando fala da garra dentro desses pilares, e aí não querendo fugir do livro, que é uma referência tal para todos nós, mas assim, a gente também tem essa questão, e aí entra um pouco na psicologia positiva que nós três somos fãs, essa questão da vontade de viver, da determinação, porque às vezes a gente fala de garra como se fosse realizar projetos, realizar a carreira, mas às vezes a gente precisa, e muitas vezes a gente precisa de garra, para realizar, por exemplo, educar um filho, né? Criar o filho, de repente cuidar dos pais, ou seja, a gente precisa dessa vontade, a gente falou de intencionalidade, mas dessa vontade de viver, e muitas vezes as pessoas perdem a garra como um elemento de achatamento, que nem você falou dessa questão do florescer e do murchamento, né? As pessoas vão perdendo essa vontade de viver, e em geral, eu tenho percebido pelas milhares de pessoas que eu já participei de treinamentos, tal, dando palestras, que em geral a garra é a primeira coisa que se vai. Não sei se vocês entendem essa relação. Quer dizer, quando a pessoa perde a garra, a sensação que me dá é que ela está indo numa curva descendente até chegar nesse murchamento, sabe? Quando ela já não está com vontade. Né? E aí, se for num raciocínio de burnout, estresse, entrar por esse outro campo também, né, da psicologia, mas se a gente for entrar nesse campo desse florescer e desse murchamento, eu diria que a gente pode colocar lá na pirâmide que a gente costuma usar de perdão, gratidão, que a garra está nessa construção para chegar no florescer. E quando a pessoa perde a garra, perde a vontade de viver, muitas vezes a pessoa, logo na sequência, você começa a ver a pessoa triste, pessoa sem vontade de viver. Então, não é mais a garra de realizar projetos, mas é a garra de acordar da cama, né, de levantar da cama. O que vocês acham disso? Também dá para fazer essa construção? Com certeza, Tuti. Eu quero só colocar uma coisinha antes, assim. É importante, então, encontrar esse equilíbrio entre a exigência e a compassividade. Inspirar as outras pessoas a lutar com trabalho árduo, com esforço, com garra, diante do que vier pela vida, da adversidade que vier, motivando, com propósito. Então, os 4 pilares, retomando, porque tem muita gente entrando agora, Rita, né, bastante gente, interesse, prática, propósito e esperança, são os pilares da garra. Agora, a própria Ângela, no livro Garra, ela traz essa reflexão sobre, trazendo um exemplo das Forças Armadas nos Estados Unidos, que ela fez um trabalho forte lá, e ela pergunta o seguinte: 42% dos candidatos abandonavam o treinamento das forças especiais do Exército Americano. Então, o que será, pergunta ela, que leva essas pessoas a abandonarem, né, Ari? É o exemplo que o Ari trouxe. E ela diz que... E as outras a continuarem, né? Então, o que diferencia os que desistem dos que continuam é exatamente a garra. Trazer bem que é esse indicador de sucesso, é buscar... ir à luta mesmo, quando parece que está tudo contra, eu continuo, tem muito a ver com a resiliência, né? É aquilo que me derruba e eu volto com a esperança, né?
deixa eu ver, o Cro está colocando Olha aqui. só o que o Claudio falou, que é bacana isso aqui, né? Que essa questão de a garra ir embora, conforme você vai tentando, você vai perdendo essa esperança, vai tendo uma percepção de que não dá certo. Então, assim, até no Empretec do Sebrae, que é um projeto de empreendedorismo lá, tem um modelo que, assim, né? Muitos empresários quebraram 3, 4 vezes até dar certo. Então, às vezes, está lá quase conseguindo, aí você fala, não cansei, não dá mais, e aí desiste. E aí, então, entra a questão que a gente falou da esperança, mas eu gosto muito de trazer, e aí a dica do Claudio é legal, que é essa questão da perseverança, que é uma determinação com esperança. Porque, para mim, perseverança é isso. Do ponto de vista de cérebro, é você colocar determinação, mas com fé. Aí você está falando de perseverança, ou seja, aconteceram várias experiências negativas, e essas experiências negativas me destroem a minha garra, fazem com que eu não consiga mais me levantar com a mesma força, né? Já teve um monte de porradas, é o cérebro reativo falando com a gente, aí de repente fala assim, vamos lá, vamos tentar outra vez, e aí vai para o que a Renise falou lá no início, para quem não estava, que é experiência com inteligência. Você pode ter ficado 20 anos fazendo a mesma coisa e quebra sempre e fica, não aguento mais, tal. E aí a gente tem que saber a determinação e a teimosia. A hora que entra um e sai o outro. E a diferença para mim entre determinação e teimosia tem muito a ver com garra. Porque garra não é fazer um esforço para tentar empurrar uma pedra que é muito pesada. Garra é você encontrar ferramentas e, logicamente, uma boa roda para poder mover aquela pedra. E aí, então, a gente está falando de perseverança, ou seja, eu estou colocando determinação, mas, ao mesmo tempo, inteligência no que eu faço. E aí, eu acho que é um pouquinho o que o Cruz trouxe para essa reflexão, é nesse sentido, porque muitas vezes a gente fala, vou abandonar, né? Vamos parar o projeto porque não está dando certo. Mas você já tentou de outro jeito? Você já colocou suas outras experiências aqui? Ou mais do que isso, será que não está faltando uma outra pessoa para somar experiências? É ter humildade. Eu, por exemplo, não sei tudo, e aí então, de repente, tem uma pessoa que sabe mais numa área, e ela vai somar, e aí, de repente, a gente está falando de perseverança. Quero completar essa questão da perseverança na fala da própria Ângela. Nós estamos citando muito o livro da Ângela, eu vi que colocaram ali no chat, né, que é o Garra, está ali na mão do Tuti, mas tem um outro livro do Mark Seligman, que a gente ama, que esse tema é da psicologia positiva, né, o Ari explicou isso no início, que é o livro Florescer, ele também traz mais de um capítulo falando desse tema. E sobre perseverança, ela coloca como 2 componentes da garra, que é a paixão, que a gente já falou, e a perseverança. Então, paixão é aquilo que te move, é aquilo que você ama, é aquilo que você gosta. E perseverança é você lutar e não desistir daquele objetivo que você tem, mesmo que ele chegue só a longo prazo. Então, você vai atrás. E aí, se você junta a paixão com a perseverança, você vai chegar ao sucesso, né? Ela até coloca da seguinte forma. Só mais uma coisinha, Tuti, antes de te passar. Não, pode falar. Não, que o talento, gente, ele não é porque a gente vai e volta para ir aprofundando no tema. Lá no início, o Ari trouxe a questão, talento é mais importante do que garra, como funciona? Então, assim, o talento sozinho, ele não é suficiente nem para você chegar ao sucesso, né? Então, se você tiver talento, tiver aptidão, mas não se esforçar, não vai chegar, né? O talento, ele é valioso, como a vocação é valiosa, mas o esforço, ele vale 2 vezes mais, o dobro. Então, talento, mas o seu esforço vale 2 vezes mais. Não é legal, não é confortável isso? Porque aí você pensa, independente de todos os talentos que eu tenha ou não tenha, o meu esforço vai contar 2 vezes. Se eu quero, eu vou em busca, eu vou lutar e eu vou chegar lá. Então, sem esforço, o talento não vai te levar ao sucesso. Então, olha que legal. Talento e esforço. E isso leva habilidade. Isso é tão bom que traz esperança para quem acha que não tem talento, né? Exatamente. Porque na prática, assim, poxa, eu não tenho nenhum talento,
ok, vai lá e se esforça, coloca a tua garra em jogo, e aí de repente você recupera. E o mais bacana disso tudo, e aí eu vou passar para o Tuti, claro, que é as pessoas entenderem que a gente está falando de autoestima o tempo inteiro aqui. Porque no momento que você começa a fazer as coisas e colocar garra nas coisas que você faz, você começa a olhar para dentro de você através do autoconhecimento e você começa a ter autoconsciência de que você tem talento sim, só faltava lapidar e aí você vai embora. Estava pensando na sua fala, Ari, quando você falou, achei muito bacana, que eu até vesti um pouco a carapuça, né, dessa de você tá querendo jogar toalha e de repente você não pensou nas outras alternativas, em pedir ajuda, por exemplo, né? Ou como esse fim de semana eu comecei uma formação em practitioner, assim que fala, em intervenções de practitioner, em intervenções de força de caráter, que é mais um passo da mentoria do autoconhecimento. E lá a gente aprende, por exemplo, tá, você não tá legal tal coisa, que força de caráter sua você poderia puxar, porque todos nós temos forças autênticas que estão ali no nosso, digamos, cardápio, mas às vezes a gente não acessa, né? Então, que talento seu ou que força de caráter sua você poderia acionar nesse momento, cultivar nesse momento, que talvez te ajudasse a atravessar essa questão. Mas o que eu ia dizer era, nada disso é possível sem autoconhecimento, como você já citou aí, e sem presença, que é um assunto que você manja muito também, né, da tal atenção plena, porque você tem que estar presente, consciente e presente para você entender de fato o que está acontecendo e não ficar inventando desculpas ou inventando pretextos, né? Senão você se engana o tempo inteiro, é muito fácil a gente se enganar. Vocês concordam com isso? Plenamente. Quer falar aí, Ari? Não, por favor, Rê. Eu já esgotei os meus minutos. A gente tem um cronômetro de cada um, eu já estourei meu tempo muito. Eu queria colocar mais uma coisinha, que é importante cultivar a garra, para a gente não esquecer dessa parte, que a gente gosta de trazer sempre alguma coisa prática. Então, é importante cultivar a garra de fora para dentro também, né? Além do de dentro para fora, o de fora para dentro também. E aí eu estava naquela hora comentando o seguinte: talento vezes esforço vai gerar uma habilidade, não é isso? Eu tenho talento, aí eu estou me esforçando, tu te deu o exemplo do violão, né? Então, eu tenho talento e me esforço, eu vou ter uma habilidade. E essa habilidade, com bastante esforço, é que vai me levar ao êxito. Depois que eu adquiro a habilidade, eu continuo me esforçando, eu vou chegar ao erro. Desculpa, ao êxito, né? O erro foi o que eu acabei de fazer agora, né? Um ato falho. Então, tem uma outra questão também, sabe, que acho que a gente tem que ser um pouco pragmático em algumas coisas, né? E vocês me conhecem, vocês dois, tal. Eu sou muito assim de dar porrada, porque às vezes eu falo para as pessoas assim, não adianta nada ficar falando frases bonitinhas, tal, ou citando autor A ou B e acabar não pegando realmente onde tem que pegar. E assim, existe uma coisa quando a gente fala de garra, que é muito ligado assim, ter garra e desistir. E aí eu já ouvi pessoas falando, e aqui na internet tem um monte de gente sempre falando o seguinte, não, você tem que persistir e tal, não pode desistir e tal, porque desistir é fácil, desistir qualquer um desiste. A grande questão é que, do ponto de vista do cérebro, dos processamentos que acontecem no cérebro, desistir não é nada fácil. E é isso que a gente precisa também chegar nesse ponto dessa live, senão eu acho que essa live falar sobre garra e a gente não falar sobre desistir, a gente estaria escondendo embaixo do tapete algo que é super importante e que muitas vezes eu vejo nos encontros que eu faço, nas reuniões, nos treinamentos, muitas vezes as pessoas estão, às vezes até em depressão, porque elas não estão conseguindo começar nada. E aí elas começam e desistem. E aí elas ficam com a ideia, e a gente está aqui falando de garra como se fosse o topo, né, da cadeia alimentar, e a verdade é que é super difícil desistir. E a gente tem que ter consciência disso. Porque muitas vezes é colocado para a gente, até culturalmente, na educação, que se você desistir, você é um fracassado. Já começa lá da filosofia da própria programação neurolinguística,
Se a gente pegar por Napoleão Hill, pense que você é um fracassado e você será um fracassado, tal, como se quem, por exemplo, desistiu, quisesse desistir. E, na verdade, a desistência não é... O verbo desistir é um dos verbos mais ingratos que existem. Por quê? Porque quando eu desisto de um projeto, né, quando eu abandono alguém, não é que eu queria desistir de um projeto ou abandonar alguém. Na verdade, eu fui movido pelas condições que me levaram àquilo. E muitas vezes a gente é colocado como se fosse assim, poxa, aquele cara... que idiota, o cara foi desistir, ou então, poxa, ele não persistiu num relacionamento, estava lá, abandonou a família, né? Ou, mais do que isso, que eu acho que é um ponto importante para se falar aqui, né? Que a gente está chegando no mês de setembro e tal, que é a questão de abandonar a própria vida. E assim, não é assim que funciona. E aí a gente está falando de garra aqui, é importante entender que quando você desiste ou quando você abandona, também tem a ver com decisões. E isso é super importante. E as decisões de abandonar e de desistir, se a gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas, a gente vai entender, e eu falo agora como neurocientista, desistir e abandonar é muito mais difícil do que dar certo. A perseverança, a garra, todos esses verbos que a gente coloca, conquistar, né, vencer, né, o tempo inteiro, não, se você pensa que você é um fracassado, a verdade é que é muito mais fácil vencer do que perder. Porque quando você perde, você está trabalhando com autoestima. Muitas vezes as pessoas não sabem perder, às vezes as pessoas não sabem abandonar, e às vezes as pessoas não sabem desistir. E cabe a nós três ter essa responsabilidade até social, e como nós três somos profissionais da área, a gente não está aqui falando, né, porque leu um livro, né, porque às vezes dá a impressão, a gente leu o livro Garra e está fazendo uma live sobre o livro. A gente leu mais de 1000 livros sobre os assuntos que a gente está abordando. E a verdade é que tem que ser colocado aqui, tanto o pessoal do Instagram como o pessoal do YouTube, que quando você desiste de algo, ou quando você abandona alguém, é muito, muito mais difícil. E aí, então, tem que ter essa percepção. E aí, então, quando a gente está falando de garra, a gente não está falando de garra como se fosse um antagonismo de desistir, porque são coisas completamente diferentes. Eu não sei se eu estou sendo claro para a nossa audiência, mas queria trazer essa discussão aqui. O pessoal já colocou aqui. O pessoal está gostando. A Neuzinha é muito bem colocada e lembrada, Ari. Porque é super importante. Por quê? Porque saber às vezes, discernir, né? Porque às vezes, sabe o que vai acontecer? Vai ficar a ideia de que, como você não tem garra, você é um fracassado. Ou se você desistiu, você não tem garra, né? E não é isso. Exatamente. Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque eu vi muitas vezes, e como eu trabalho com jovens, vocês sabem, vocês também, né? Mas dando aula na universidade, eu vi pessoas saírem da faculdade por um monte de questões. E aí uma menina uma vez falou assim para mim, ser sucesso, tal, é fácil, mas eu acordo às 4 horas da manhã, limpo um monte de casa, trabalho o dia inteiro, e quando eu chego aqui na faculdade, eu já estou dormindo, eu estou exausta. E assim, a minha realidade é que ou eu vou fazer faculdade, ou eu vou ajudar minha mãe a manter a casa. Então, assim, ela desistiu da faculdade, e ela não desistiu da faculdade porque ela não tem garra, mas porque as condições que foram colocadas para ela e as adversidades fizeram com que ela, com a garra dela, definisse prioridades diferentes daquela que eu tenho percepção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí nos ambientes profissionais, como a gente fala de empoderamento profissional, nos ambientes profissionais, a coisa mais fácil que tem é julgar aquele rapaz que não está conseguindo dar o mínimo do desempenho dele e que, às vezes, a gente não está analisando o contexto. E contexto, de novo, entra no Mihaly, nessa questão de intenção, genética e adversidade, meio ambiente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa, até do ponto de vista biológico, ela tem determinadas limitações. E daí a importância da autenticidade, né, Ari? Porque para determinada pessoa, seguir em frente no curso pode ser a resposta para ela, mas para você ou para outra pode não ser. E isso você tem que ter a sua autenticidade tão bem clara para você tomar essa decisão autenticamente, sendo você, e não copiando o modelo, seguindo a manada, né? Como a Neuza colocou aqui, para desistir muitas vezes é preciso muito mais garra. E quem já teve que romper, por exemplo, um relacionamento ou abandonar uma carreira por vários motivos,
E tanto é assim que às vezes a gente cai numa outra armadilha, a gente não consegue se desapegar. Aí entra até no budismo, né? Nos caminhos lá do budismo, o desapego, quando você não consegue se desapegar de um papel social que você tinha, ou de um relacionamento que já morreu, né? Uma vez eu fui no médico e ele falou assim: olha, eu não vou te dar remédio nenhum. Eu falei, por quê? Porque você não vai sarar. Mas por quê? Porque você está carregando um cadáver e não quer enterrar. Que era uma situação que eu estava atravessando, que já Tuti, tinha... se você me permite, desculpe ser prolixo, mas até porque me vem um raciocínio Não, de uma fala. de uma cena que todos nós assistimos, provavelmente todos que estão assistindo aqui viram, que é uma mãe abrindo mão do seu próprio filho e passando o filho por uma grade no Afeganistão. Nossa, até me arrepiou agora. E eu certamente imagino que essa cena, como me impactou todo mundo que assistiu. Que garra. E aí, de repente, imaginando, aquilo lá é desistência, é abandono ou é garra? Nossa, e aí, talvez uma mãe possa falar agora assim, poxa, o Ari está falando isso, mas imagina, ser abandonado tal. Às vezes você vai precisar abandonar ou desistir para o outro sobreviver. E mais que isso, às vezes para você sobreviver. E aí está mostrando a tua garra, porque a sobrevivência também tem a ver com o cérebro reptiliano que a gente fala nas lives. Então, assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a gente está falando de um tipo de garra aqui, que às vezes é abrir mão do próprio filho para que o filho sobreviva, e você vai cortar o seu coração, né? Aquela coisa que fala, o coração vai ficar dilacerado, mas na prática ali a gente está vendo na mídia diariamente o que está acontecendo, e isso agora no Afeganistão, mas se a gente for ver aqui nas periferias, por aí, quando falar, poxa, aquela pessoa deu filho, ou então fez isso aqui, a gente está julgando o tempo inteiro pessoas que às vezes mostram mais garra do que a gente que está na frente da televisão procrastinando os nossos objetivos. Nossa, esse exemplo foi perfeito, Ari, perfeito, porque ele vem exatamente dentro disso, né? Quantas situações em que você tem que abrir mão, você vai sofrer muito mais, mas você está levando o melhor para o outro. E eu quero trazer algumas coisas que o pessoal está falando, o Crowd está colocando aqui, esse bate-papo está me servindo para minhas reflexões, estou em processo de realinhamento enquanto prestador de serviço e no meu desenvolvimento em novos desafios, né? E várias pessoas, a Ivani trouxe aqui a questão social, né? Várias pessoas também no YouTube fazendo colocações, né? A Ivani nesse tempo de pandemia, né? Toda essa questão, a Ana Azevedo também. Então, eu queria trazer como uma assim... pergunta do Ednilson aí, eu acho. Tá, deixa eu só trazer esse lado do ambiente, e aí que eu não sei se do Ednilson nessa linha, que é assim, ó, nós podemos influenciar as pessoas e o ambiente no fortalecimento da garra, né? Principalmente professores como o Ari, pais, vão ter uma influência enorme na vida do jovem, na vida da criança. Então, se o pai tiver garra, e estiver em estado de luta, de guerra, né, ele vai sim ter uma influência e despertar esse sentimento no filho. Professores também que incentivam esse sentimento para que a pessoa que sonhe alta, essa aluna que o Ari deu o exemplo, né, ela precisou optar naquele momento, e aí era a luta pela sobrevivência, por ajudar a família, né, foi uma escolha que ela fez, e ela sonhou alto dentro daquilo que ela precisava fazer, ela abriu mão, né, de uma coisa a favor da outra, né, e isso tudo vai proporcionando o quê? Confiança, apoio, as pessoas que estão à nossa volta, que precisam. Então, estimular a participar de atividades solidárias, né, fora, né, desde cedo, para trazer um conhecimento, né, em todas as áreas da vida, expor as crianças e os jovens a esses desafios, ao mesmo tempo que, assim, eu vou fazer o que eu gosto, mas não é só isso, eu tenho que fazer o que eu tenho paixão, mas eu tenho que fazer aquilo que eu tenho propósito, aquilo que é preciso, né? E deixa eu te falar um pouquinho, porque eu quero depois voltar numa partezinha que a gente não falou do Seligman em relação à garra, daqui a pouco. Bora, Rê, eu acho que você deu uma fechada legal aí.
nessa questão, eu sempre me preocupo em todos os meus trabalhos, e eu acho que eu vou agradecer hoje o Ari profundamente por essa observação. Como a gente falou no começo, nós não temos script, mas ele trouxe aqui um elemento que foi muito impactante, muito necessário, porque eu tenho sempre a preocupação para não entrar naquele discurso que, para mim, já foi neurotizante, do vencedor, do conquistador, do só depende de você, do Pica das Galáxias, lá do Topo de Elite e tal. Que ter garra é ter vontade de viver, interesse pela vida, se dedicar a uma paixão que para você faz sentido, que acaba sendo útil também para os outros, porque você faz com propósito, que te alimenta, ou que é alimentado por essa esperança de transformar o mundo num mundo melhor. Não estamos falando de garra aqui para chegar lá no primeiro lugar do pódio. Isso pode acontecer eventualmente. Tá? O Ayrton Senna, ele tinha interesse, praticou muito, parece que ele tinha propósito, esperança, e ele chegou lá. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Né? Eu nunca esqueço no nosso MBA, uma das falas do Luciano Mira, que é um professor que eu gosto muito, é que se valoriza muito a pessoa do primeiro lugar no pódio, a ponto de desprezar o segundo, né? Segundo lugar, nossa, que droga, não ganhou, meu time. Mas não cabe o mundo inteiro no primeiro lugar do pódio. E o resto? O resto não vale nada? Não é por aí que a gente tem que medir a vida. O sucesso, a gente fala em sucesso. O que é sucesso? Né? Sucesso é você entrar em contato com os seus talentos, poder colocá-los em ação, ajudar as pessoas com isso, se desenvolver, conseguir uma vida equilibrada e feliz. Agora, se você vai ser o CEO, se você vai ser o capitão da seleção brasileira, se você... Isso é secundário, não é esse nosso objetivo aqui. Então, agradeço muito, Ari, porque essa sua colocação, como alguém colocou aí, o Ednilson colocou coragem. Onde fica essa virtude no contexto do empoderamento? Tanto em começar quanto para abandonar. É verdade, coragem, que inclusive é uma virtude lá das forças de caráter, para você começar ou para você terminar, envolve coragem, né? E foi muito bem lembrado que às vezes você precisa, inclusive, terminar. A gente estuda, eu não vou falar disso agora, ficaria longo, mas os ciclos da vida tem um momento em que ele acaba e você tem que admitir que ele acabou. E dali você faz assim, quando a gente fala, incorpora e supera, ou seja, incorpora as lições daquele ciclo e vai para o próximo. E é preciso coragem para isso. Senão você fica preso naquele, mas eu fui feliz aqui, me deu tão certo, eu quero continuar aqui, só que agora já foi aquele, e talvez aquele modelo não funcione mais agora, né? E aí, é isso. Falei muito, né? E é incrível, né? A Ronan já até colocou ali, né? Poxa, tinha um relacionamento longo, né? E de repente teve coragem de terminar o relacionamento, porque às vezes as pessoas falam assim, já tô tanto tempo no relacionamento, agora não precisa mais terminar. Só que assim, de repente a garra já foi embora, né? Quer dizer, aí, onde que tá, né? Os elementos, porque a gente não vai falar só de garra quando envolve um relacionamento, mas assim, onde que estão os elementos para manter aquele relacionamento? E aí, então, você tem que ter coragem mesmo, como você falou, de falar, olha, agora eu vou por um outro caminho. Acho que essa é a grande questão, até para buscar outros resultados. E não significa necessariamente que em determinado momento você está fazendo uma coisa que deu certo e que vai dar certo a vida inteira. E aí, de novo, me vem o exemplo da Ana, quer dizer, poxa, você pode trabalhar e ter uma carreira brilhante, né? Vocês, por exemplo, trabalharam em uma organização que tiveram uma carreira brilhante e aí, de repente, encerraram aquela carreira e tinham duas opções. Ou vocês paravam e falavam assim, legal, olha, a minha vida, e viveriam do passado, ou simplesmente fariam o que vocês fizeram. Que é assim, ok, agora eu vou começar uma nova trajetória, um novo começo. E aí precisa ter garra. Né? Porque aí, de novo, aquela coisa, né? Ou você vai começar só para quebrar um galho, eu vou fazer lá só por fazer, para dizer para a sociedade que eu não parei, para ninguém achar que eu estou lateralizado na sociedade, parei de produzir. Tem muita gente que faz isso, né? E aí inventa um hobby ali, que é misturar com profissão, tal, mas que não tem nada de propósito, não tem nada com nada, não tem comprometimento. Agora, quando, independente da idade, você chega e fala assim, olha, eu vou fazer um novo curso, ou eu vou buscar uma nova carreira, ou eu vou pegar aquela mesma carreira e vou reconstruir de uma forma diferente. Por exemplo, eu conheço um amigo que é odontologista, e aí, de repente, ele hoje é dono de um monte de clínicas odontológicas, ele não pratica mais, ele é empresário,
e aí ele tem uma rede. E assim, ele continua vivendo a odontologia, só que hoje ele tem uma equipe enorme trabalhando para ele, tem expertise de uma área e foi aprender empreendedorismo, foi aprender a administração e hoje ele toca negócio. Então, assim, não significa necessariamente que você tem que abandonar aquela área e simplesmente ir para uma nova, não é isso. E aí eu gostaria de trazer uma experiência que é bem bacana, né? E aí, particularmente nos treinamentos, vocês sabem que eu gosto muito dessa dinâmica, que é a dinâmica do renascimento. Né? A dinâmica do renascimento, ela é dolorida. Só que, assim, para você renascer, você vai ter que ter coragem, né, de desistir da tua vida anterior. O renascimento parte desse princípio. Se eu continuar aceitando a minha vida anterior, eu não renasço, porque eu vou ter que desligar de uma para começar outra. A dinâmica é essa. E nesse momento, você percebe muito claramente que aí não envolve a questão da coragem, mas de propósito, o quanto as pessoas estão preparadas para viver o seu propósito. Porque aí eu entro um pouquinho, não queria tocar na questão da religião em si, mas aqui nesse ponto vale a pena, quando se fala do renascimento, que é assim, quantas pessoas que a gente conhece que se dizem cristãos e que ainda não morreram da vida antes de ser cristãos. Então, é um pouquinho disso. Aqui, de novo, não estou pregando, estou falando de novo como neurocientista, mas acho que é importante trazer esse ponto também, porque às vezes a pessoa quer uma nova vida, mas não abre mão da vida anterior. E aí o renascimento se trata disso. Então, a pessoa fez tudo errado o tempo inteiro e quer colher novos resultados, só que ela continua fazendo as mesmas coisas. Então, é uma reflexão também que é importante, porque garra não é você ficar a vida inteira tentando fazer a mesma coisa. Isso se chama burrice mesmo, é teimosia. Então, vamos falar um pouquinho do que é garra, né? O que é garra para você que está nos ouvindo aí há 1h18, né? O que é garra para você de tudo que a gente trouxe? Então, a garra, ela tem a ver com autodisciplina. Ela vem da autodisciplina. E a autodisciplina, se a gente pensar, ela é a rainha de todas as virtudes, né? É a hora que você consegue se determinar, objetivar, ir naquilo que você precisa fazer, mesmo sendo difícil, como a Ronange trouxe aí, né? Várias pessoas trouxeram a mãe que levou o filho para que ele fosse salvo, né? Mas a autodisciplina, ela tem um traço que é extremo, que é exatamente a garra. Então, garra é combinar uma persistência elevadíssima. Eu me esforço, eu sou persistente, eu sou determinada, eu corro atrás, com uma grande paixão por um objetivo. Essa é o que a gente chama da definição de garra. Então, olha só, eu combino uma persistência elevadíssima com uma grande paixão por um objetivo. A gente pôs isso até na chamada para essa live, né? Porque é muito legal. Porque se eu tiver só uma pequena quantidade de autodisciplina, eu vou ter um desempenho médio, mas não vai ser o que você pode ser, o que é melhor para você. Então, posso contribuir... persistência elevadíssima com grande paixão por um objetivo. Posso contribuir com uma definição autoral, não? Sim, melhor ainda, né? Aqui eu não vou usar nenhuma das referências, por favor, né? Dispensem aí a bibliografia, né? Embora a gente é da área acadêmica, sempre tem uma fundamentação, mas para mim, garra é você viver os seus superpoderes. Todos nós temos superpoderes. Que legal. E aí, a gente viveu os superpoderes. Então, assim, quando você coloca os seus superpoderes, e todos nós temos superpoderes. Então, quando a gente coloca os nossos superpoderes, a gente consegue, por exemplo, levantar um carro quando a tua esposa está embaixo desse carro capotado. Sim. E aí a gente fala, nossa, da onde vem isso, né? Porque aí tem a ver com glândula pineal, tem a ver com umas áreas do cérebro que ainda são pontos de interrogação. Mas a verdade é que todos nós temos superpoderes. Fala assim, da onde vem a inteligência desses três quando a gente está em flow e a gente conecta conhecimentos incríveis? É porque a gente tem superpoderes. Então, para mim, garra é quando você coloca esses superpoderes em jogo. E nem sempre a gente coloca esses superpoderes. E esse talvez seja um mal, porque às vezes a gente poderia ter um resultado em todas as áreas da nossa vida melhores, porque eu poderia colocar um superpoder, por exemplo, nos meus relacionamentos, na educação dos meus filhos e das pessoas em volta, ou seja, a gente sempre tem esses superpoderes, mas a gente não usa sempre. E para mim, garra é colocar superpoderes
nas ações, assim, ou seja, tudo que você fizer, coloca seu superpoder. E aí o Tuti já falou qual é esse superpoder. Se chama mindfulness. É a presença do aqui e agora. Tudo que você fizer, esteja concentrado. Se eu estiver aqui agora, mas estiver respondendo o chat, estiver falando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, resolvendo coisas, está pegando fogo ali e tal, a gente nunca vai ter garra. Garra tem a ver com você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer isso aqui e vou fazer até dar certo. E isso é o superpoder. Muito legal essa definição, Ari, perfeito, né? E aí uma pergunta para todos os que estão com a gente aqui no Instagram, que estão com a gente aqui no YouTube. Você tá tem rolando o usado maior os seus papo aí, né? superpoderes? Tá rolando uma interação entre a nossa audiência. Estou muito contente de ver aí. Todo mundo acolhendo Muito a bacana. Ronange. Desculpa, qual foi a pergunta, Rê? Eu te atropelei aí. Se todas as pessoas que estão com a gente estão usando os seus superpoderes, né? Estão usando essa garra, né? Essa persistência com paixão? Eu posso até aproveitar isso aí para minhas palavras finais, né? Que já estamos chegando no fim aí. Eu acho que juntando o que o Ari acabou de falar e essa sua pergunta, estou até pensando em fazer uma live só com esse tema, intencionalidade, mas eu vou falar agora aqui um pouquinho sobre isso. A gente se acostumou culturalmente, fatores diversos, a coisa, sem menor desprezo aí à religião nem nada, porque quem me conhece sabe que eu tenho minha filosofia religiosa e tal, mas assim, ó, se Deus quiser, quem sabe, a gente vai pela força das coisas, pelas circunstâncias. Então a gente estuda que emoção positiva é bom, por exemplo, é um dos pilares da felicidade, e então, fico esperando alguma coisa boa acontecer para que eu sinta uma emoção positiva. E para mim, a maior lição da psicologia positiva foi justamente esse empoderamento que existe de você se conscientizar, exercitar essa presença plena, buscar esse autoconhecimento e buscar intencionalmente esses fatores. Então, intencionalmente, não é eu esperar aparecer alguma coisa que, me interessei por isso. Não, eu experimentar diversas coisas, eu acionar a curiosidade. Não sei, nunca tentei isso, vou tentar. Nunca tentei aquilo, eu vou tentar. Não, tem mais essa chance, por que não? Me convidaram para ir num show de ópera, nunca fui. Não chama show, tá? Acho que é outro nome. Concerto. Um concerto, sei lá, de ópera, vou lá. Mas a prática é intencional, aí entra no que o Ari falou, no que você falou, não é que assim, eu quero ficar bom de violão, então de vez em quando sobrar um tempinho eu vou tocar, não é assim que funciona, não, você vai ter que colocar na agenda aquilo, enfim, não vou estender sobre isso, eu até já vou falar com a Lu que eu quero fazer uma live só sobre intencionalidade, então, porque acho que a gente pode trazer exemplos e a audiência vai trazer. A audiência vai trazer exemplos. Como intencionalmente eu busquei emoções positivas, como intencionalmente eu cultivei momentos de flow, como intencionalmente eu cultivei relacionamentos positivos, como intencionalmente eu coloquei sentido naquilo que eu fazia, para a gente sair dessa coisa que é meio vitimista, meio acomodada, ou até por boa fé, né, achando que realmente vai acontecer só por fatores externos, né, mágicos às vezes até, né, e buscar mais intencionalidade no cultivo de coisas boas, do lado melhor da nossa humanidade, que são esses talentos, essas forças de caráter, essas emoções de amor de uns pelos outros. Então, acho que a grande lição é essa, e que a gente busque a garra intencionalmente. Lembrando, é o poder da paixão e da perseverança. Então, buscar intencionalmente a sua paixão, buscar intencionalmente agir com perseverança. E só uma coisa, só porque a minha esposa fala sempre uma coisa que me veio à cabeça agora, que ela gosta de um cara que chama Pedro Calabres, e o Pedro fala assim, se tu fica esperando que vai ter vontade de ir na academia às 6 horas da manhã, desiste. Você tem que ir, não é porque você sentiu vontade, é porque você tem que ir, né? Então, há momentos em que é assim. Autodisciplina, né, Tuti? É autocontrole, que também é uma força de caráter. Então, há momentos em que, se você realmente tem aquele propósito, da importância do propósito, você vai fazer, não é porque você sentiu, estou morrendo de vontade de acordar chovendo 5h30 da manhã e ir na academia. Não, você vai porque precisa, não é? E se precisa, você tem a autodisciplina de fazer, né? É por isso Perfeito. que você tem garra, porque você faz aquilo que precisa fazer. Perfeito. Muito legal.
chegamos ao final da live, né, pelo visto, porque o Tuti já fez encerramento, assim, já coroando o encerramento. 1h30 de live. O Ari, fazer uma propaganda, todo mundo que entrou, tem bastante gente entrando agora no final, então quem quiser assistir completo, está nos nossos canais do YouTube, hoje está no meu, Coach Renise Gomes, e amanhã já estará no Ari Brito e no César Tucci. Aproveite para se inscrever nos 3 e de modo especial no César Tucci. Eu não cheguei aos 1000 ainda, estou muito triste. Mas você vai chegar logo. E tenha garra. E se quem estiver nos assistindo tiver esse compromisso, essa persistência de que não só vai se inscrever, mas vai divulgar para os contatos, a gente vai conseguir chegar lá rápido para a gente transmitir. A Ivani fez isso, viu? Semana passada, a Ivani espalhou para meio mundo. Muito bacana. Obrigado, Vani. Legal. E também no Instagram, nos siga, Ari Brito, César Tucci, Coach Renise Gomes, e no Instagram nós temos o Empoderamento Profissional 3.0. E tudo isso que nós estamos falando faz parte desse nosso projeto maravilhoso que a gente está desenvolvendo. A Renise é uma boa vendedora, né, Tuti? A gente já falou isso outras vezes. Eu deixo com ela. A verdade é que tinha tanta gente, tem tanta gente entrando e saindo, né, do Instagram, do YouTube e tal, que eu tô até com medo, porque quando terminar essa live aqui, a gente vai ter dobrado o número de seguidores no YouTube e no Instagram, porque só tô recebendo notificação aqui, seguindo Ari, um monte de gente tá seguindo. Eu acho que hoje a gente conseguiu acertar o tema, então, né, porque, pelo visto, né, um monte de coraçãozinho, um monte de coisas bacanas. Obrigado, pessoal. Muito legal. Pela presença de todos. E eu vou usar a psicologia invertida, nesse caso, que também funciona para alguns casos, né? Programação neurolinguística está aí. É o seguinte, não sigam o canal do Tuti lá no YouTube, não precisa, porque essa live também vai estar na Renise. A gente vai fazer do mesmo jeito, então não sigam. E mais do que isso, vocês que estão assistindo aí, não precisa mandar o link dessa live para 10 pessoas. Não precisa. A gente não faz correntes. A gente é totalmente contra esse tipo de coisa. A gente nem quer seguidor no Instagram e no YouTube. Então, por favor, não façam isso. Simplesmente assistam, fechem agora o computador, vão dormir e pronto. Já receberam o conhecimento de hoje, está tudo certo. Mas queria agradecer, então, a presença. Vou fechar aqui. Renise, obrigado por você nos receber na sua casa, né, no seu canal, tanto do YouTube como do Instagram. Na semana que vem, só para reforçar, a Renise já avisou, mas reforçando para quem chegou depois, a gente vai fazer a Power Live na terça-feira, né? Então, a gente vai mudar de dia já para ir ajustando os horários das aulas, né, para ficar mais confortável para um monte de gente, porque muita gente também vai já se programando, porque como a gente está fazendo as lives nas terças-feiras, depois quando a gente lançar oficialmente o curso Empoderamento Profissional 3.0, também vai ser, inclusive com aulas ao vivo, tudo, então a gente já vai ajustando essa agenda dos facilitadores e também do público que vai fazer. A gente já tem um monte de gente, aí vai gatilho mental, né? Agora vai sim o marketing, né? Porque tem um monte de gente que já está se inscrevendo, fazendo lá para a agenda. Empoderamento Profissional 3.0 é um curso que a gente ainda não está vendendo oficialmente, mas um monte de gente já está lá no Instagram perguntando, a gente já está orientando, tem um PDF lá falando sobre o curso. Então, se você estiver assistindo as nossas lives e gostar, não custa nada. Pega pelo menos o PDF, vai pegando os materiais que a gente disponibiliza para vocês, porque vale a pena, porque são pouquíssimas vagas, porque além das aulas gravadas, vão ter aulas ao vivo e também mentorias com nós 3. Então, imagina você numa mentoria com 3 profissionais do nosso naipe, e aí, então, as inscrições são super limitadas, se você tiver interesse, já vai lá se inscrevendo. A Renise levantando a mão. Ari, vamos lá. Eu estou lendo aqui, por isso que eu estou levantando a mão, o pessoal está falando, não é só se inscrever, dar like, né? Que às vezes a gente fez no YouTube com um monte de gente e a gente nunca pede isso, né? A gente não é youtuber como para os jovens, né? Então, assim, se inscreva, dê o like, clica ali na sinetinha para você receber as outras, e no Instagram também, faça comentário, compartilhe, salve o que é importante para você. Ari, eu vou falar uma outra coisa. Se você está gostando das nossas lives e quiser expandir, ter um pouco mais, você tem a super live do Ari nas quartas-feiras,
né? Quinzenalmente, né, Ari? Na semana que vem tem? Você sabe de qual? Sempre tem. A gente está toda hora. É só as pessoas seguirem a gente no Instagram e no YouTube que elas acompanham. Acho que agora o mais importante é deixar de ser muquirana e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Porque às vezes tem aí uma pessoa que você sabe que deveria ouvir um pouquinho dessas palavras que a gente colocou hoje e você fala, não vou mandar para a pessoa. Então, assim, se você gosta da pessoa, manda para ela, né? Agora, nada de psicologia invertida. Falando a real, manda. E aqui a gente não está falando isso porque a gente quer ter 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Vamos combinar que a gente, até pelo grau de conhecimento que a gente aplica, a gente nunca vai ser popular. A ideia não é popularizar o nosso conhecimento, porque a gente fala com pessoas que entendem o que a gente está falando. E eu tenho certeza que tanto você que está aí no Instagram como está no YouTube, sabe para quem mandar e que vai ser bem acolhido, tá bom? Então, vamos agradecer a Priscila. A Priscila pro... Leandra arrumou até entrevista para nós. Essa menina é demais. Já marcamos aqui, isso, muito legal. Muito legal. E muito assim, bom. gente, mande para o amigo, mande para o inimigo. Às vezes, aquele chefe que está precisando ouvir isso, aquele colega, aquele colaborador, mande para todos. Então, assim. Menos. Aí já ficou desesperador. Para o inimigo não manda, não. Vai. Eu não quero que teu inimigo então, saiba deixa eu falar para mandar. Você sabe. Olha só, desesperador é que eu ia fazer um gancho. Toda terça, a partir de semana que vem, a nossa Power Live. Na quarta-feira, você pode ouvir o Ari, seguir no seu canal. E eu vou começar na segunda uma live sozinha, falando sobre liderança. Então, se você não está num relacionamento profissional muito legal, em relação ao chefe, ao colaborador, então mando o link toda segunda-feira, às 8 horas, no canal Coach Renise Gomes também, né? Boa. Mas tá sem vendo? perder o nosso empoderamento. Essa Renise era só uma técnica. Ela puxou o gancho. PNL pura, isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Renise, Tucci, obrigado. A gente se encontra a semana que vem aqui ao vivo nas nossas Power Lives, que levam um pouquinho de conhecimento para pessoas que já estão na jornada do autoconhecimento e principalmente na autoconsciência. Forte abraço e boa semana para todos vocês. Até mais. Até mais.